Boa tarde, gente. Legal estar aqui de novo, privilégio. Quero conversar com você sobre Moisés. Brincadeira, gente, tô zoando. Vai ser sobre Nabucodonosor mesmo. Mas antes eu queria te contar uma história. A história, um mito da mitologia grega, o Narciso. Ele um dia estava passeando e ele tinha as irmãs dele, a família dele. E certo dia ele chegou num rio e ele olhou para o reflexo dele na água e ele viu que ele era muito bonito. E aconteceu com ele um negócio. Quando ele olhou para o rio, quando ele olhou para o reflexo dele, ele olhou assim e falou: eu sou muito bonito. E se ele tivesse um celular, com certeza ele teria tirado uma foto dele mesmo e teria adorado aquela foto por muito tempo. Mas como ele só tinha um rio, ele ficou olhando para aquela imagem frequentemente. Até que um dia Narciso, apaixonado por si mesmo e por sua imagem ali, caiu no rio e se afogou. Ele morreu. E essa é a história do Narciso. É um mito que vem nos falar sobre o nosso self, sobre nós mesmos, sobre como a gente lida com a imagem que a gente tem de nós. Baseado nesse mito é que a gente pode dizer que o narcisismo se instalou na nossa sociedade. E o que é o narcisismo senão a cultura da adoração ao próprio eu, ao próprio ego, que significa eu. E o narcisismo tem se manifestado de algumas formas. Eu queria trazer 3 bem rápido, só para a gente pensar. O egoísmo, o egocentrismo e a egolatria. Você não sabe, meu apelido assim, há um tempo, era Cariego. Então, para mim falar tudo que eu vou falar aqui é um desafio, porque isso é uma luta constante. Vencer o nosso ego, derrubar o nosso ego e viver em favor do outro. Mas o que é o egoísmo, o que é a egolatria e o que é o egocentrismo? O egoísmo é quando a gente faz dos nossos costumes gerados pelo nosso ego. A egolatria é quando o nosso ego se torna o nosso ídolo, se torna o nosso Deus, se torna aquele que substitui qualquer tipo de superioridade em nós. E o egocentrismo é uma vida centrada no ego e sob as óticas desse mesmo ego. O egoísmo, a egolatria e o egocentrismo são manifestações dessa cultura narcisista, onde o self é o que é de mais importante, onde a própria imagem é aquilo que deve ser adorado. E é por isso que sexo, poder e dinheiro surgem como a tríade da maldade, talvez, como a tríade do desejo humano, onde essa tríade, essa trindade é posta sobre nós como aquilo que todo homem deseja, toda mulher deseja: sexo, dinheiro e poder. E pensando nessa tríade, eu cheguei à conclusão de o que são cada uma delas sob a ótica dessa reflexão. O sexo é a celebração do eu com o outro. É claro, o sexo deturpado como está hoje na nossa cultura. O poder é a celebração do eu sobre o outro. E o dinheiro é a celebração do eu para mim mesmo, onde com o meu dinheiro eu posso comprar o que eu quiser e satisfazer o meu eu do jeito que eu quiser. Então, sexo, dinheiro e poder são manifestações narcisistas e do nosso ego sob todas as formas de sociedade, sob todas as formas de relação, sob mim mesmo, por mim mesmo com o outro e para mim contra o outro. Isso é muito louco. Só que na Bíblia a gente vê que surge uma contracultura. O Deus da Bíblia, o Yahvé, o nosso Deus, ele surge, na verdade, ele vem muito antes de qualquer cultura como essa se inserir, mas quando nós lemos a Bíblia e vemos essa cultura e analisamos essa cultura narcisista, nós percebemos que a Bíblia vai contra isso. A Bíblia surge como uma contracultura narcisista. Eu digo isso porque quando Deus criou o homem, ele fez um negócio muito interessante. Que ele pegou o bonequinho lá, fez assim, na história, e aí formou, beleza, aí ficou pronto, e aí ele fez um negócio. O que ele fez? Ele soprou. E até para Deus criar o homem, ele teve que se esvaziar de si. O seu eu foi posto em outra pessoa, mas não em detrimento dessa, mas para que essa fosse gerada, para que essa fosse criada. Deus se esvaziou de si e soprou o seu eu no homem.
O esvaziamento de si é uma contracultura narcisista. E essa mesma Bíblia, onde esse mesmo Deus é exposto e revelado, em 70% da sua composição ela é narrativa, ela conta histórias. Então a Bíblia deve ser lida como poesia, ela deve ser lida como narrativa, ela deve ser lida como história. Só que história, narrativa e poesia é de gente. E é por isso que a gente tem a série Perfil, para falar de gente. E gente como a gente. E alguém que foi gente como a gente foi Nabucodonosor. E eu quero ler um texto com você. O texto que está em Daniel, onde a história de Nabucodonosor é melhor contada. Daniel 4, do 36 ao 37, diz o seguinte: naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Feche seus olhos. Deus nosso Pai, a gente está diante da sua palavra mais uma vez e acredita que ela pode vir de encontro a nós. O espírito da tua palavra pode nos encontrar em nosso espírito e gerar um conflito que nos conceda transformação. Então, por favor, nos transforme à medida em que a tua palavra for exposta. E que ela seja exposta como demonstração do teu espírito, com fraqueza, temor e muito tremor, e não com uma performance comunicativa que vem de mim, mas que o teu espírito sopre sobre nós o vento que revela a tua palavra. Muito obrigado, e que o Nabucodonosor sirva como exemplo para a gente. Amém. Bom, qual é a história dele? O Nabucodonosor era rei da Babilônia, e o livro de Daniel conta para a gente que em determinado momento da história, ele invade Jerusalém e domina Jerusalém. E ele faz isso, ele vai na cidade, invade o templo, leva o que há de mais sagrado para aquele povo, que são os utensílios do templo, ele leva consigo, deposita no templo do seu Deus, que não é o Yahvé. E desde já nós vemos em Nabucodonosor manifestações de poder, manifestações de posse, onde ele queria para si algo que valia alguma coisa para outros, onde ele imprime sobre outros o seu poder que vinha do seu reino gigante. E esse Nabucodonosor, ele invade, rouba e também impõe e propõe, só que nenhuma proposta de Nabucodonosor era inaceitável, todas tinham que ser aceitas, porque ele era rei, ele era soberano, totalitário. Então ele propõe a alguns jovens, ele impõe a jovens da corte, da nobreza, da família real de Jerusalém, que eles fossem culturalizados. O que é isso? Que eles fossem educados segundo os costumes da Babilônia. Então eles pegam alguns jovens, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses nomes já são fruto da cultura babilônica. E aí ele dá esse nome a eles e coloca sobre eles a tarefa de serem treinados durante 3 anos. E durante esse treinamento eles seriam educados conforme a cultura. E eles seriam jovens israelitas que agora serviriam no palácio do rei e manifestariam a cultura desse rei e desse povo. Ele queria impor sobre as pessoas até o seu jeito de viver. Ele queria impor o seu poder sobre os outros. Esse rei, ele tinha alguns sonhos, e esses sonhos eram incompreensíveis, de uma maneira que ele pedia para os sábios, para os astrólogos, para os mágicos daquele povo que interpretassem os sonhos estranhos que ele tinha. Só que ninguém podia fazer isso. Só que Daniel, um desses jovens de Jerusalém, ele conseguia interpretar esses sonhos. Só que nessas tentativas de interpretação pela parte dos outros e não de Daniel, a gente vê que todos aqueles que eram convocados e ordenados a interpretar os sonhos de Nabucodonosor, eles tinham medo. Eles falavam: se a gente fizer alguma coisa de errado, o rei pode pedir a nossa cabeça. E é assim mesmo, não é a minha palavra, está escrito assim. Era nesse nível, era muito horrível lidar com o rei Nabucodonosor. Ele impunha medo sobre as pessoas. As pessoas não respeitavam ele apenas, as pessoas temiam. Ele era pavoroso, ele era um rei muito temível e muito poderoso. Só que, diante disso, Daniel surge como um intérprete que conseguiria interpretar esses sonhos esquisitos que ele tinha, esses sonhos até então incompreensíveis. E nessas idas e vindas de Daniel, interpretando os sonhos de Nabucodonosor, sonhos muito estranhos,
a gente vê que Nabucodonosor começa a reconhecer o Deus de Daniel e começa a dizer: o Espírito dos Santos Deuses está em você. E é interessante que enquanto Nabucodonosor movia céus e terra para que os seus sonhos fossem interpretados, Daniel não se preocupa com os próprios sonhos e vai interpretar o sonho de outro, o sonho do rei. Isso é muito interessante. E a gente já vê alguns reflexos da contracultura de Deus em relação ao narcisismo. Enquanto Nabucodonosor queria que os seus sonhos fossem realizados e interpretados, Daniel se preocupou em interpretar os sonhos de Nabucodonosor. E um desses sonhos é de uma estátua. Daniel interpreta esse sonho onde Nabucodonosor sonhou com uma estátua onde a cabeça era de ouro, o peito era de prata, a cintura era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de barro. Até que em determinado momento cai uma pedra e destroça essa estátua. E ele não sabe o que significa isso, mas Daniel chega para ele e fala: Nabucodonosor, o sonho que você sonhou é o seguinte: os pés de barro representam um determinado povo, as canelas, as pernas de ferro representam outro povo, a cintura de bronze representa povo tal, o peito de prata representa esse povo aqui, e a cabeça de ouro, Nabucodonosor, é você. Você é a cabeça de ouro. Você representa a cabeça de ouro. E aí ele tem esse sonho, ele é interpretado, e aí ele reconhece: nossa, como Deus é contigo, mano, você é de Deus mesmo, e é isso aí, o Espírito dos Santos Deus está em você, e ele reconhece esse Deus de Daniel, e ele faz para si uma estátua, depois de ter esse sonho. Agora que ele teve esse sonho de vários reinos em uma só estátua, ele vai e insere na Babilônia uma estátua de ouro, só de ouro, como se dissesse: esses reinos estão divididos e tal, e é assim que funciona, cabeça de ouro, prata, e esse aqui representa um reino, esse aqui representa outro, só que aqui na Babilônia não vai ser assim, e aqui na Babilônia eu vou dizer o seguinte: quem manda sou eu. E eu vou dizer isso fazendo uma estátua só de ouro, porque eu não representava só o ouro, e a estátua não estava dividida. Aqui não tem isso, comigo é tudo de ouro, porque eu sou o dominador de todas as nações, eu sou o maior rei do mundo, eu mando em tudo, então a estátua vai ser toda de ouro, e mais, quem não se prostrar e adorar essa estátua, vai morrer, vai ser fulminado, vai ser eliminado, vai ser executado. O que Nabucodonosor estava dizendo? Ele estava dizendo que ele queria para si adoração, ele estava cobrando dos outros a adoração ao próprio ego, ao seu próprio self. Nabucodonosor diz que não existe mais nenhum reino, é tudo de ouro. Não tem ferro, não tem bronze, não tem prata, não tem barro. É tudo de ouro, é tudo Nabucodonosor. Seu poder era total. Ele queria imprimir não só sobre a Babilônia, mas sobre o mundo inteiro o seu controle totalitário. Ele queria mandar em tudo. E alguns jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, tanto como o Daniel, eles não se prostram a essa imagem. Eles não se rendem a essa proposta do Nabucodonosor. E acontece com eles uma história que você já conhece, que você ouviu na EBD quando você era pequeno. O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego vão para uma fornalha. Só que essa fornalha está aquecida 7 vezes mais. E dentro dessa fornalha tinha alguns leões, não tinham? Não, nada a ver. Leão é outra parte. É só a fornalha mesmo. O leão é com Daniel. E nessa fornalha muito quente, ele manda os 3. Só que o que acontece com os 3? Nada. Nada acontece com os 3. Eles não são fulminados, eles não são incendiados. Nada acontece com eles. Quem ia deixar os 3 na fornalha, quem ia conduzir os 3 à fornalha, morria pelo calor. Mas os 3 que ficaram lá dentro, nada sofreram. E mais, quando eles olharam para eles lá no meio, eles viram um quarto homem. Alguém como filho de um homem. Alguém como um anjo. Dizem que é Jesus, dizem que é um anjo. Eu não sei. Pergunta pro Berna, pro Daniel, pro Guto, eu tô de boa. Eu não sei quem era, mas era com certeza um representante de Deus. Alguém enviado por Deus, um mensageiro de Deus. E o que eu aprendo com isso? Isso é lindo. Nabucodonosor, que estava acostumado e se acostumou a viver em prol do seu próprio ego e de maneira totalmente individualista, viu naqueles 3 o poder da comunidade. Viu naqueles 3 o poder de uma relação. Se essa história aconteceu literalmente, não é o que eu me importo. O que eu me importo aqui é a mensagem que isso traz. Jesus disse que quando nós estivéssemos em 2 ou 3 representando Ele, no nome dEle, Ele também estaria no meio desses. Eu acho que foi isso que aconteceu. 3 ali,
resistindo ao império do Nabucodonosor e dizendo que o Deus que é Deus é o Yahvé. Eles diziam com a própria vida e representavam com a própria vida o reino de Yahvé, o reino de Deus, o reino do nosso Deus. E essa representação, esse ajuntamento em nome de Jesus, trouxe a esses três mais um. Deus se manifesta quando nós estamos em comunidade representando Jesus Cristo de Nazaré. Deus se manifesta quando nós estamos aqui. Porque ao nos ajuntarmos, nós não compomos mais uma reunião somente. Nós estamos aqui como comunidade de Jesus. E onde estão aqui nós, representantes de Jesus, Ele também está. E Ele não está aqui sentado assim, ouvindo. Está aqui entre nós, nos nossos sorrisos, no nosso olhar, no nosso aperto de mão, no nosso abraço. Ele se revela em nós porque nós decidimos ser representantes dEle. Então, quando nós decidimos representar o Jesus, Ele decide se revelar através de nós. E nesse texto eu vejo a força da comunidade. E Nabucodonosor fica de cara porque ele não conhecia isso. Porque o modo de vida dele era totalmente individualista. Então ele reconhece novamente esse Deus e fala: esse Deus é embaçado. Só que ele não se rende. Ele reconhece, mas não se rende a esse Deus. E ele continua até que ele tem outro sonho. Um sonho mais esquisito ainda, de uma árvore. E de uma árvore que crescia e tocava os céus. De uma maneira que os bichos, o porco, a galinha, o cavalo, todo mundo, eles iam na árvore, eles tinham abrigo naquela árvore. Aquela árvore significava proteção, significava conforto, significava alimento também. Só que a árvore, com isso, ia crescendo e cada vez mais queria chegar aos céus. Até que um dia um anjo desce e fala: corta a árvore. Acabou com tudo. Essa árvore vai virar um toco. E aí o Nabucodonosor fica de novo: o que é esse sonho? O que isso significa? E ele fala: quem é que vai interpretar esse sonho? E aí o Daniel vai e interpreta, e explica para ele o seguinte: Nabucodonosor, a árvore é você. Sob muito tempo, muitas pessoas, parte grande do povo, teve abrigo no seu reino. Ele diz algo que, como se a árvore subindo ao céu significasse a cabeça de Nabucodonosor se perdendo numa egolatria, num egocentrismo, num egoísmo. E Nabucodonosor, vai acabar. Você vai ser só um toco. E a mente humana vai ser tirada de você. Daniel fala isso para ele. Ele diz assim exatamente: essa é a interpretação, ó rei. E esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Daniel 4, 24. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Esse sonho se cumpre. 12 meses depois, se você continuar lendo o texto, você vai ver, o Nabucodonosor está lá no seu palácio. Não sei se você sabe, mas uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, são os jardins suspensos da Babilônia. E adivinha quem construiu esse negócio? O Nabucodonosor. Então o palácio dele devia ser muito grande, o reino dele devia ser realmente gigantesco. Babilônia ali era o maior império que existia no mundo. E ele andando no seu palácio, ele começa a pensar: como o meu reino é grande, como que eu manifestou o meu poder. Eu sou assim, um ser humaninho maravilhoso. E ele começa a se adorar. E uma cena que eu lembro é do V de Vingança. Quando, eu não sei se você viu o V de Vingança, mas o âncora do jornal daquela época, ele era como Nabucodonosor. E depois de um jornal, não sei, depois de um jornal que passou na TV, ele foi para casa e tomou banho. Só que o banheiro dele era todo espelhado para que ele pudesse se ver, e tinha várias televisões. E nessas televisões ele fica revisando o programa que ele acabou de fazer. E ele fica olhando para as televisões, tomando banho lá e lavando e tal. Ele fala: nossa, como eu mandei bem nessa frase. Nossa, como eu fui bem aqui. Nossa, como foi legal aqui. Até que em determinado ponto chega o V e mata ele.
É mais ou menos o que acontece com Nabucodonosor. Ele está andando em cima do palácio e ele fala, como o meu reino é grande. E o texto fala que antes que as palavras saíssem da boca do Nabucodonosor, a mente humana lhe foi tirada. E ele começou a viver como um animal. Ele começou a viver recebendo apenas o orvalho do céu, de uma maneira que os seus pelos foram crescendo, as suas unhas foram crescendo, o seu cabelo foi crescendo, e ele começou a viver que nem um bicho, que nem um animal. O maior rei daquela época agora foi reduzido a um animal. Isso para mim ensina algo muito interessante. É algo que alguns chamam de um processo de animalização na psicologia, ou de bestialização na teologia. O que é o processo de animalização, de bestialização? Processo como esse é caracterizado pelo seguinte: numa ânsia de responder a todos os desejos do nosso ego, a todos os desejos do nosso eu, e numa falsa concepção de liberdade, a gente começa a viver para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias paixões, de forma desenfreada e ilimitada. Isso vai acontecendo, isso se torna nosso costume, isso se torna nossa cultura, isso se torna nossa consciência, até que em determinado momento a gente se pega como bicho. Não como Nabucodonosor, com um cabelo gigante e os pelos tomando conta do corpo, mas como um animal que só sabe viver para os próprios prazeres, para os próprios instintos, que se deu fome, come, se deu sono, dorme, deu sede, bebe, deu vontade de latir, late. Alguém que é controlado pelos seus próprios instintos. Esse é um animal. E um filósofo do século XVII, Kant, ele diz que liberdade não é fazer tudo o que eu quero fazer, mas liberdade é a superação do instinto. E isso diferencia o ser humano. Nós não somos como animais que vivemos a todo momento para os nossos instintos e prazeres. Nós somos livres e portamos liberdade porque nós conseguimos dizer não para os nossos instintos, dizer não para o nosso ego, refrear o nosso eu, ir contra o egoísmo, contrariar o egocentrismo, ser a contracultura da egolatria. Isso difere o ser humano. Isso faz com que o ser humano seja um ser humano e não só mais um animal. Liberdade. Isso é uma das coisas que difere o ser humano do resto do meio ambiente. O ser humano, além de ser racional, porta liberdade. Só que Nabucodonosor teve a sua mente tirada. Agora ele viveria a consumação de toda a sua vida. Ele que viveu para si o tempo inteiro, agora vai viver para si sem querer viver para si. Ele vai ser um bicho. Isso é a consumação de uma vida egocêntrica. Isso é a consumação de alguém que vive para os seus próprios prazeres e para os seus próprios desejos o tempo inteiro. Ele vira uma besta. Ele é tirado de sua humanidade. E quando eu me vejo lutando contra o meu ego, eu me vejo numa luta para ser mais humano. Santidade na Bíblia não é para a gente ser mais anjo, porque a gente não é anjo. Santidade é para a gente ser mais humano. E lutar contra o nosso próprio ego é ser mais humano. Porque quem vive para o próprio ego é bicho. Quem vive para os próprios instintos é animal. E Jesus não chamou animais. Ele chamou homens e mulheres, seres humanos. Só que em determinado momento da vida dele, seu entendimento ele é reconcedido. Ele olha para o céu, o entendimento dele volta, ele olha para o reino dele, fala, nossa, meu reino é grande, a minha grandeza é ainda maior. Eu falei, nossa, o cara ainda está nessa? O cara ainda está achando que ele é grande? Só que ele continua o texto e fala, por isso eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. O problema não é a gente ter alguma coisa.
ter poder, ter autoridade. Esse não é o problema. O problema é como a gente lida com isso. Nabucodonosor não soube lidar sua vida inteira com poder e autoridade, porque quem comandava sua vida era seu próprio eu. Só quem sabe lidar com poder e autoridade é quem se deixa comandar pelo Rei dos Céus, o Rei do reino dos homens. E é isso que acontece. Antes, aquele que só reconhecia o Rei dos Céus, agora se rende ao Rei dos Céus. Louva, exalta e glorifica o seu nome. Talvez a gente olhe para o céu e, perdidos nesse projeto egocêntrico que talvez a nossa vida tenha se tornado, a gente olha para o céu e nosso entendimento não volte, e nossa luta não acabe. E quando eu falo desse projeto, eu não falo de um projeto megalomaníaco que nós talvez tenhamos, porque eu realmente não acredito que alguém aqui tenha um projeto megalomaníaco, grandioso, de projetar sobre si, para os outros e com os outros o seu ego. Eu não acredito que alguém aqui tenha isso. Mas eu acredito que talvez esse projeto, que manifesta uma consciência egocêntrica, esteja manifestado na nossa vida nos pequenos gestos, sabe? Nas pequenas intenções, nos pequenos desejos. E eu digo isso não porque eu conheço o seu coração, mas porque eu conheço o meu. E eu tenho que lutar contra as minhas intenções. Eu tenho que lutar contra os elogios que eu quero receber. Eu tenho que lutar contra as orações que eu faço, contra os gestos que eu realizo, para que não sejam manchados pelas minhas ambições egoístas, mas para que elas sejam derrubadas pelo Espírito que decidiu morar em nós. O problema não é a gente receber elogios. O problema não é como a gente vai lidar com o reconhecimento gerado pelas nossas boas ações. Desculpa, o problema não são as boas ações que a gente faz. O problema é como a gente lida com elas. O problema não são os elogios que eu e você recebemos. O problema é como a gente lida com eles. Se a gente traz para si e fala, nossa, como eu sou magnífico, ou se a gente fala, Deus, obrigado porque o Senhor me usou aqui agora. O problema não são as coisas em si. Não são os momentos em si, nem os gestos. O problema é como a gente lida com eles. Se é sobre a ótica do ego ou sobre a ótica do Rei dos Céus, que vive sobre nós e nos domina e nos comanda. A partir da nossa rendição, gerada pelo seu Espírito. Não. Como a gente lida com as coisas? Como a gente lida com o elogio? Como a gente lida com o reconhecimento? Como a gente intenciona os nossos pedidos? Como a gente intenciona as nossas vontades? Quais são as nossas intenções? Elas devem ser as mais puras possíveis, mas nem sempre elas vão ser. O importante é que em cada pequeno gesto, em cada pequena fala, em cada momento, nós nos rendamos ao Rei dos Céus e peçamos a Ele que nos livre do nosso eu, nos livre dessa cultura, que não é mais uma cultura social, mas que já é uma cultura existencial, que está aqui dentro do nosso coração de uma forma tão forte. O Daniel faz um apelo ao Nabucodonosor e diz assim, no capítulo 4, no versículo 27. Ó Rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Renunciar ao pecado nosso, renunciar aos meus pecados, significa abrir mão de mim. Praticar a justiça só é possível em sociedade. E às vezes, para eu ser justo, eu vou ter que abrir mão do que eu tenho para que o outro tenha. Ter compaixão dos necessitados é ter compaixão dos outros. Não é ele não fala, tenha compaixão das suas necessidades. Ele fala, tenha compaixão dos que têm necessidades. O que Daniel está dizendo é, ó Rei, pare de viver para si e viva para os outros. Pare de achar que você detém o direito de todas as coisas e comece a viver pelo direito dos outros. Pratique a justiça.
Ó rei, pare de viver para as suas paixões e comece a ter compaixão dos outros. Ó rei, para de matar os outros só porque eles cometem os pecados que você mesmo julga pecados e comece a renunciar aos seus próprios pecados. O problema da história é que a gente sempre lê o livro de Daniel achando que a gente vai ser o Daniel que faz acontecer na Babilônia. Só que eu acho que eu me pareço muito mais com Nabucodonosor. Só que graças a Deus existe um conselho. Renuncie os seus pecados, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez assim você viva em paz. Eu queria orar com você, chamar o Rafinha aqui para fazer uma oração para a gente. Uma oração cantada que diz muito sobre a vida para o outro e que vai contra o nosso eu. Depois, melhor, antes, enquanto ele se arruma, eu queria contar para você uma pequena história que aconteceu. Um adolescente chegou para mim e chegou assim: ô Carioca, eu acho que essa história do cristianismo é muito morta, é muito assim, sem vida, porque a todo tempo eu tenho que negar o meu eu, recusar o meu ego, viver para o outro. E eu acho isso uma proposta tão sem graça, tão descansada, tão vazia, tão, sei lá, fria, monótona, pacata. Eu queria algo que me fizesse esbravejar a vida. Eu queria algo que me fizesse brilho nos olhos e fizesse com que a vida passasse nas minhas veias e me fizesse me debater de tanta vida. E eu falei, cara, o cristianismo faz com que a gente esbraveje a vida. Ele faz, não faz. A gente não pode esbravejar a vida negando o nosso próprio eu. Eu falei para ele, fulano, qual que é a maior forma da gente manifestar a vida? Da gente esbravejar a vida? Aí ele falou, eu não sei. Qual que é, gente? A maior forma da gente esbravejar a vida é gerando vida. O maior ato que a gente pode ter de manifestação de vida é a geração de outra. E como a gente faz isso? Tendo um filho, tendo uma filha. O que é manifestar vida se não ter um filho e uma filha? Você concorda? Aí ele falou, concordo. Aí eu perguntei, menino, eu não falei assim, né? É só para não falar o nome dele. Eu falei, fulano, como é que a gente gera a vida? Ele falou, assim mesmo, tendo um filho. Eu falei, você consegue ter um filho sozinho? Aí ele, não. Opa, quebrei. Ele falou, não consigo. Aí eu falei para ele, a gente só consegue ter filho numa relação, não é? A gente vai lá, começa a namorar, casa, tem um filho. Pulei a parte boa, né? E ali a gente manifestou a vida. Ele falou, é verdade. As relações proporcionam a nós as maiores manifestações de vida que a gente pode gerar. Aí eu falei para ele, menino, negar o próprio eu não faz sentido fora de uma relação. A gente não é chamado por Jesus a negar o nosso próprio eu porque Ele quer ver a gente negando as nossas vontades. A gente nega o nosso próprio eu porque dentro de uma relação a gente precisa se negar para que o outro seja servido. A gente precisa se negar para que o outro seja amado. E se nas relações que proporcionam a nós as maiores manifestações de vida, se é nas relações que nós temos a maior oportunidade de gerar vida, e as relações nos educam dizendo que se negar faz sentido, como é que você diz que Jesus não te chama para esbravejar a vida? Negar o seu próprio eu não é negar a vida, é esbravejar a vida. Porque ao negar o nosso próprio eu sirvo o outro dentro de uma relação. E nessa relação a gente gera vida. Seja com um filho,
seja com uma amizade, seja com um serviço mútuo. Negar o próprio eu, o próprio ego, não é uma filosofia pacata, mas é a maior forma que nós temos de nos preparar para esbravejar a vida e conceder vida e gerar vida e deixar com que a vida sopre sobre nós e ganhe espaço em outros corações. Amém.